Este é um podcast que quer falar de pessoas, pessoas que nos inspiram, pessoas que nos impactam, pessoas que nos surpreendem, enfim, pessoas capazes de nos mobilizar, de elevar a nossa ambição. Mas é também um podcast que quer falar de Coimbra, um sítio, aliás, onde nascem, onde crescem ou por onde passam estas pessoas, mas que, curiosamente, muitas vezes nos passam completamente ao lado. Coimbra precisa muito dessas pessoas. Precisa de as atrair, precisa de as manter por perto, precisa de as envolver mais e mais no que vai acontecendo nesta cidade. Precisa de dar espaço à sua energia, à sua criatividade, à sua ambição. E o primeiro passo para que tudo isto aconteça será, eu diria, dar a conhecê-las. Este é o Coolcast, o podcast da Coimbra Coletiva. Luís nasceu e cresceu em Coimbra, numa família de professores. O pai de Luís é professor de inglês, a sua mãe foi professora de matemática. Numa nota muito pessoal, mas muito importante para mim, eu devo dizer que os pais de Luís marcaram a minha juventude. Eram pessoas que abriam mundos à sua volta e que me inspiraram muitíssimo. Devo-lhes essa referência. Eu frequentei muito a casa de Luís através do seu irmão, de quem sou muito amigo. Mas voltemos ao Luís. O Luís licenciou-se em farmácia. Rumou depois para a Suíça, onde fez o seu doutoramento no Centro de Terapia Genética de Lausanne. Isso aconteceu entre 98 e 2003. Esteve também por períodos mais curtos, sabáticos, em França, primeiro, nos Estados Unidos, em Boston, depois, já em 2010. É casado, tem 2 filhos, o Alexandre e a Ana. De sua graça, Luís Pereira de Almeida. É professor na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, mas é também o presidente do CNC e do Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia da nossa Universidade. O Luís Almeida é também o coordenador, o impulsionador do projeto GeneT, que será o primeiro centro de investigação e desenvolvimento numa área de terapia genética em que todos reconhecemos um enorme potencial. Um centro de excelência que se está a instalar em Coimbra. Luís, muito obrigado por teres aceito este convite para estares aqui. Obrigado eu. E eu começava por te perguntar porquê Coimbra? O que é que te mantém em Coimbra? Tens uma vida muito exposta a contextos diversos, aliás, como eu referi, estiveste na Suíça, em França, nos Estados Unidos. O que te mantém em Coimbra? Bom, eu vivi a minha infância e adolescência em Coimbra e, digamos, tenho boas memórias e, portanto, eu gosto muito de Coimbra. A verdade é essa. E apesar de ter vivido noutros locais e ter gostado muito também de viver em Lausanne, na Suíça, e digamos das minhas curtas estadias noutros locais, mesmo assim acho que Coimbra tem grandes qualidades e depois é evidente que há sempre um aspecto familiar e de relacionamento com os amigos que é importante e daí eu acho que Coimbra continua a valer muito a pena. Para além disso, Coimbra tem de facto condições únicas em termos de desenvolvimento, digamos, na área do ensino superior e da investigação, que permitem fazer o trabalho que eu faço e que têm potencial para se fazer muito mais. Lucas, é curioso perceber que tu fizeste uma espécie de progressão desde a tua licenciatura em farmácia, não é? Foste-te aproximando das áreas médicas e depois afundaste numa área específica que é a área da genética, que é uma área muito recente. Digamos que no plano do conhecimento e das tecnologias, de facto é uma área muito recente. Porquê é que escolheste a área genética? Quer dizer, tendo em conta que a tua licenciatura é uma licenciatura em farmácia, em ciências farmacêuticas,
houve algum momento, algum acontecimento, que te fez focar-te nessa área? Ou seja, se escolherias outra vez a licenciatura em Ciências Farmacêuticas? Pois, é assim, aquilo que eu faço hoje, a investigação na área da terapia génica, eu poderia ter, digamos, feito uma formação quer na área da bioquímica, quer da medicina, quer das ciências farmacêuticas. Qualquer destas formações era, digamos, adequada como formação de base para a terapia génica. Portanto, isso não teria tido problema. E a verdade é que eu hesitei muito quando foi na altura de me candidatar. Eu, numa fase inicial, até tinha a ideia de ir para a medicina, mas não entrei por uma 10ª. Mas, em boa verdade, era, digamos, uma intenção um bocadinho sem muita convicção. Naquela altura, aliás, se a pessoa esperasse um ano, ganhava um valor e, portanto, poderia ter entrado no ano a seguir. Eu não queria esperar e, por outro lado, não tinha bem a certeza que era aquilo que eu queria. E a verdade é que eu sempre tive um grande fascínio por ciência, por investigação, por tecnologias, e as ciências farmacêuticas davam essa abrangência, não é, de poder escolher mais tarde a área que gostasse. Mas se eu tivesse feito, digamos, outros cursos relacionados, também teria sido possível. Biologia, bioquímica, engenharia química. Tu licenciaste, Luís, desculpa, em que ano é que foi? Em 91. Em 91, portanto, estava a começar o Genome, o projeto Genoma Humano estava a começar, não é? Exatamente. Ou seja... Foi mesmo nessa fase em que tudo se estava a transformar, quer dizer, o projeto Genoma Humano demorou 13 anos, acho que foi de 90 a 2003. Exatamente. Foi um momento de grande entusiasmo, ou seja, aquilo era um momento de explosão. Eu costumo dizer que a terapia génica é um bocadinho o corolário de 150 anos de avanço do conhecimento, porque no fundo... Chamas-lhe génica, deve ser génica ou genética? Há alguma subtileza? Há uma subtileza, porque a terapia génica é porque nós usamos genes como medicamentos, ou seja... Terapia dos genes, terapia em que nós usamos genes como novos medicamentos. O que nós entregamos são genes. Ou, em boa verdade, não são bem genes, porque os genes são muito grandes, são fragmentos. Ou, digamos, é o DNA que codifica, por exemplo, para uma determinada proteína que está em falta, enfim. Ou então é o DNA, digamos, que nos vai permitir silenciar um gene que está a causar doença, enfim. Mas a terminologia correta é terapia génica, sim. Certo. Mas, sabes que eu estive a tentar perceber qual era a diferença, não é? Eu utilizei o Dr. Google e todas as ferramentas que hoje temos no nosso dispor e não consegui chegar a conclusão nenhuma, mas pronto, tu agora as conheceste. Ou seja, o termo de facto não é muito comum e não é... Essa subtileza, essa diferença não é muito clara. Exatamente. Mas voltando aos anos 90, no fundo são o resultado desde o Darwin e o Mendel, não é? Começa-se a investigar nesta área da hereditariedade, da forma como é que a informação é transmitida. Depois há grandes avanços para se descobrir como é que a informação estava contida no DNA, porque não era uma coisa evidente. Durante muitos anos achava-se que as proteínas é que tinham a informação. E depois chega-se a uma altura em que há, digamos, a descoberta da estrutura do DNA, no fundo com o Watson Crick e também a Rosalind Franklin. E isso é muito importante, porque no fundo permite apoiar depois muito conhecimento que vem a seguir. E nos anos 80, nos anos 70 há a revolução, digamos, da biologia molecular e da biotecnologia, ou seja, aparece a capacidade de nós cortarmos um pedaço de DNA com enzimas de restrição e depois de ligarmos também com outras enzimas. E depois de pegarmos desse DNA e pormos em bactérias, e as bactérias fazem o trabalho por nós de expandir, de amplificar esse DNA. E esse DNA pode ser introduzido em células e passa a fazer parte do genoma dessas células ou não, mas as células passam a utilizar como se fosse seu. E, portanto, conseguem produzir novas proteínas e aparece toda uma nova classe de medicamentos que são os medicamentos baseados em tecnologia DNA recombinante. Ou seja, nós passamos a ter capacidade de produzir insulina humana em bactérias e, como quem diz a insulina, muitos outros medicamentos passam a ser produzidos a partir do final dos anos 70
dessa forma. Mas ainda não Até estamos... ainda nos anos 70. Exatamente. Muito antes da justificação do genoma humano e, portanto, uma interpretação mais fina e rigorosa do que é esse código e o que é que nós podemos agir com base nele para resolver problemas que queremos resolver. Exatamente, mas entretanto, com o mapeamento do genoma humano, no fundo começa-se a conhecer todos os nossos genes, não é? Aqueles 23 mil genes codificantes para proteínas, e começa-se a perceber que nós podemos utilizar cada um destes genes como um novo medicamento. Certo. E a ideia é um bocadinho essa. E colocava-se a questão é como é que nós entregamos esses genes às células que precisam de ser tratadas. E então, nos anos 80, ainda antes do genoma humano, tinha sido desenvolvida a tecnologia para pôr os genes, colocar os genes, sobretudo em vírus. Ou seja, começam a aparecer os primeiros vírus. E nos anos 90 isso tem um grande avanço e, portanto, à medida que estão a sair os novos genes, também está a ser desenvolvida esta tecnologia da utilização dos vírus para transportar esses genes até às células-alvo. Portanto, começa-se a perceber que vai ser possível fazer terapia génica. Eu vou para fazer o meu doutoramento para a Suíça, porque, no fundo, na altura tinha começado a aparecer mais acesso à informação, à internet, e eu acabo por identificar um professor, o Patrick Aebischer, que trabalhava numa área que me interessava, que era a regeneração do sistema nervoso, e ele fazia a regeneração do sistema nervoso através de um tipo de moléculas que se chamam fatores neurotróficos. Pronto, e que ele conseguia introduzir esses fatores neurotróficos no cérebro de diferentes formas. E uma das formas era usando vírus para expressar um desses fatores neurotróficos. Pronto, eu achei aquilo fascinante e, entretanto, acabei por... Mas esses fatores estão representados em genes, o mecanismo base é através dos genes, a manipulação dos genes? Não, os genes é apenas uma forma de entregar, ou seja, nós temos genes... Mas eram utilizados como veículo, então, de alguma forma, e portanto daí a relação com a genética. Exatamente, ou seja, ele tinha começado por utilizar outras estratégias, primeiro baseadas em polímeros, depois começou a utilizar estratégias baseadas em células modificadas para produzir esses fatores, e essas células eram transplantadas, e finalmente começa-se a utilizar os vírus que entregam diretamente o gene que codifica para o fator neurotrófico. No caso, nós usávamos o CNTF e depois o GDNF, não interessa para o caso. Os fatores neurotróficos foram, o primeiro que foi descoberto foi o fator de crescimento dos nervos, o NGF, por uma senhora chamada Rita Levi-Montalcini, que foi prémio Nobel e sobrevivente dos campos de concentração durante o Holocausto e depois veio a ser senadora em Itália. É uma história também engraçada. Mas, portanto, nós passamos a usar vírus para entregar o DNA que codifica para o fator neurotrófico no cérebro para tratar doenças. Certo. E isto... Mas, o que está a acontecer, que aliás não é apenas nessa área, não é? Mas enfim, se nós olharmos para o projeto de genoma humano, não é? Que recebemos há pouco, começou em 90, terminou em 2003, foram 13 anos e custou 3 bilhões de dólares, foi a informação que eu recolhi, 13 anos, 3 bilhões de dólares para descodificar a quase a totalidade do genoma humano. Hoje, nós temos tecnologia que faz isso em 3 dias, custa menos de $1.000. Isto é brutal, quer dizer, 20 anos depois. É extraordinário. É absolutamente extraordinário. Isso está a acontecer em vários aspectos do nosso conhecimento e das ferramentas que temos, que nós próprios construímos e que temos disponíveis para endereçar estes desafios. Como é que vejo isto tudo a evoluir? Não é? Quer dizer, eu imagino que há uma diferença brutal entre o mundo como ele era, as técnicas, as tecnologias, as ferramentas, como elas eram, quando tu fostes para a Suíça começar a fazer os doutoramentos e aquilo que agora está a acontecer. Como é que se lida com isso, com um mundo que está a mudar tanto? Enfim, e tu, sendo professor, imagino que essa seja uma preocupação tua e queres expor os teus alunos às práticas mais recentes, às tendências mais recentes, às oportunidades que essa tecnologia, essas ferramentas fazem. Como é que isso se faz num mundo tão fascinantemente rápido, ou mudar de uma forma tão rápida?
Não, isso de facto é um desafio, não é? Ou seja, nós neste momento dependemos muito das ferramentas, nomeadamente das ferramentas informáticas, para ter a informação em tempo real. E digamos, mas ao mesmo tempo é super entusiasmante, ou seja, Certo. todos os dias sai um artigo que, digamos, que nós partilhamos com qualquer coisa de novo e que é é uma nova oportunidade. E isso acelerou muito, ou seja, isso antigamente acontecia, digamos, de ano a ano, uma coisa que o valha, e agora acontece às vezes de semana para semana, não é? Certo. Portanto, E há aqui uma relação entre o homem, o humano e a máquina, não é? Porque, obviamente, este é um campo que nos dá pistas sobre como é que funcionam alguns mecanismos no nosso cérebro e que nos influenciam a nós e que depois nós transportamos e experimentamos nas máquinas. Agora, com a inteligência artificial e com as redes neuronais, que, em boa verdade, se basearam, enfim, no que é, no que é a arquitetura do nosso cérebro, e há aqui alguma fertilização cruzada entre os dois domínios que nos tem ajudado muito a fazer, a progredir bastante. Aqui não há muito tempo eu lia que há umas células, células neuronais, neurónios, que são muito especializados e que nos ajudam a orientarmos-nos. Eu, de facto, não tenho nenhum tipo de sentido de orientação, portanto, estes meus neurónios devem estar, enfim, não muito desenvolvidos, não é? Mas eu lembro que o teu irmão, o Fausto, tinha um sentido de orientação brutal. Ela sabia sempre de onde é que a gente devia ir e não sei o quê. Lembro bem da nossa viagem de final de curso em Paris. Ele nunca estava perdido, eu estava sempre perdido, basicamente. E nós replicámos o que se julgava ser essa descoberta nas máquinas e tivemos um efeito em relação à capacidade da máquina se orientar e saber onde é que está e para que lado é que está virada, digamos assim, brutal. Não é? Portanto, isto está a acontecer num conjunto de domínios e a acelerar a maneira como nós desenvolvemos as tecnologias, as artificiais, não é? E também experimentamos nas artificiais para tentar perceber melhor os mecanismos, a maneira como é que eles funcionam na nossa biologia. Não é? E, portanto, há aqui um progresso absolutamente brutal. Não é? E a minha pergunta é quão virtuoso pode tudo isto ser e quão arriscado pode também ser? O que é que nos pode fugir do controle? Não é? E temos muito falado de inteligência artificial e de riscos que pode trazer. Provavelmente para quem conhece a inteligência natural e a biologia, a nossa biologia, a biologia humana, nós podemos antecipar alguns problemas. Como é que vocês, no vosso campo, veem tudo isso? Pois, é evidente que há aqui uma série de riscos, não é? Mas nós também temos que perceber que isto tudo depende do que nós queremos fazer com as ferramentas que temos à nossa disposição, não é? E, de facto, no passado houve situações em que a utilização dessas ferramentas não correu bem, não é? No caso digamos, do conhecimento da energia nuclear, enfim, tudo isso. Mas a verdade é que eu acho que é incontornável nós utilizarmos este conhecimento. Agora, este conhecimento, no futuro, isto neste momento não é uma coisa que seja feita de forma sistemática ou fácil, não é? Mas será possível nós manipularmos o nosso genoma de forma, digamos, a eliminar doenças ou de forma até a melhorar o nosso património genético, não é? Mas falar em melhoria de património genético, não é? Nós sabemos. Ainda é ficção científica, ou seja, certo. embora tecnicamente. Já temos técnicas de edição genética, o CRISPR e por aí fora. Pronto, é E, possível. portanto, isso começa a abrir-se um caminho para que isso aconteça, não é? Certo. E voltamos àquela ameaça que já vimos no tempo da Alemanha nazi, da criação de super-raças e coisas desse género, e desequilibrar o que é a maneira como nós vivemos. E que... Neste momento há consenso
na comunidade científica para não intervir no genoma humano, digamos, na linha germinativa, que é transmitida à descendência. Ou seja, Mas desculpa, nós intervimos. o que é o consenso? Porque nós sabemos que quando as ferramentas existem e são fáceis de utilizar, há uma parte da comunidade que não é garantido que siga o consenso, não é? Sim, mas mesmo assim não é assim tão fácil de utilizar. Ou seja, nós conseguimos no laboratório, com relativa facilidade, vamos imaginar, alterar o genoma de uma célula, mas depois daí até essa célula ser, digamos, um zigoto humano e depois ele ser implantado com auxílio de tecnologia, digamos, de reprodução assistida, numa mãe e tudo mais, ainda vai um passo grande, não é? Exige uma série de passos que normalmente não estão juntos em nenhum laboratório. Mas tendo em conta a evolução exponencial do que está a acontecer, tu vês que isso vai acontecer rapidamente ou achas que não será tão rapidamente? Mas o meu ponto não é o que existe hoje, é o que vai existir daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E não há nenhuma dúvida que as coisas estão a evoluir exponencialmente. Não é? Sim. A escala da aceleração Bom, é brutal. houve um relato de um investigador chinês que Certo, terá exatamente. removido o receptor CCR5 que permite ao HIV infectar as nossas células. E, portanto, terá feito isso digamos, em 2 óvulos fecundados que foram implantados na mãe, portanto, terão nascido, eventualmente, nós não tivemos provas disso, 2 crianças que não tinham esse receptor e, portanto, são resistentes à infecção pelo HIV. Pronto, isso foi altamente condenado e é condenável porque, de facto, digamos, por um lado, a tecnologia ainda não é suficientemente robusta para se poder fazer isso de forma segura, ou seja, de eliminar apenas esse gene. E, portanto, há o risco de se ter interferido com outros genes. Certo. E depois, por outro lado, os efeitos da deleção desse gene são imprevisíveis. Por um lado, tem essa vantagem de tornar a pessoa imune ao HIV, mas, por outro lado, tem a desvantagem de a tornar propensa a outro tipo de infecções que, em boa verdade, o CCR5 conferia resistência. Portanto, foi condenável por várias razões. Ao que parece, ele terá estado preso, aliás, e, entretanto... Isso aconteceu aonde? Ele era chinês, China, mas aconteceu na China mesmo. E aconteceu na China. Pronto, e entretanto houve, digamos, estabeleceu-se um consenso na comunidade científica para não intervir, como eu dizia há pouco, na linha germinativa, no genoma humano. Portanto, a terapia génica, em regra, é feita em células somáticas, ou seja, em células que não vão, digamos, ser transmitidas à descendência e em que se vai fazer... normalmente uma de 3 coisas, ou se vai entregar um gene que permite expressar uma proteína que estava em falta, ou vamos silenciar um gene que está a causar a doença, ou vamos corrigir, vamos editar o gene diretamente. E editar permite também inativar um determinado gene ou corrigir uma mutação. Portanto, são as 3 grandes estratégias da terapia génica. Portanto, sempre em contextos que não é transmitido, passível de ser transmitido à descendência. Exatamente. Para garantir que eventuais efeitos colaterais não sejam propagados. Agora, é evidente que daqui a 20 anos, se calhar, nós vamos ter tecnologia que permite fazer isto de forma muito segura e de forma muito previsível. Porque neste momento, até os efeitos de se intervir num determinado gene são, de certa forma, imprevisíveis, não é? Nós ainda não temos o conhecimento para fazer isto de uma forma segura. Depois há questões éticas que também têm que ser acauteladas. Há uma miríade de questões éticas, não é, que nos vêm logo à cabeça, não é? E essa é uma parte da dificuldade em perceber qual é o impacto que esta tecnologia de facto pode trazer na nossa vida em sociedade, não é? As implicações que isso tem, os equilíbrios. Assim, nós hoje vivemos num determinado equilíbrio, não é? E a boa verdade está sempre a mudar, e tem mudado sempre, não é? Mas que agora muda muito rapidamente, não é? E porque assim, nós deixamos de perceber ou de ter a capacidade de entender qual o impacto que determinadas
técnicas e tecnologias podem ter na maneira como nós vivemos em conjunto e se isso pode ser perigoso ou não. Mas agora, talvez pudéssemos dar aqui um passo, não é? E falar deste projeto do GeneT. Eu acho que é de facto, uma extraordinária notícia para Coimbra. Não é? Portanto, é um centro de terapia génica que vai ser instalado aqui em Coimbra, que está a ser instalado em Coimbra, de que tu és um grande impulsionador e serás o coordenador do projeto. Ele foi lançado agora há muito pouco tempo, não é? Fala-nos disso, fala-nos do projeto, como é que ele nasceu, o que é que se pretende com ele. Queremos saber tudo sobre esse projeto. Bom, o GeneT, ou GeneT, como lhe quisermos chamar, pronto, é um projeto que se chama o projeto STEAMing. A Comissão Europeia criou aqui há uns anos, digamos, um tipo de projetos que permite criar centros de excelência numa determinada área. E, portanto, o que nós tivemos que fazer foi escrever uma proposta em que explicássemos porque é que era o momento certo para criar um centro de investigação em terapia génica aqui em Coimbra. E de facto aquilo depois tem duas fases. Nós submetemos um primeiro documento e depois é avaliado, passam os tantos à segunda fase, depois há uma nova submissão de um documento mais extenso, mais detalhado e depois há uma avaliação. E, de facto, o projeto acabou por ser muito bem avaliado e acabou por ser, digamos, recomendado para financiamento. A ideia é nós... Qual é o financiamento? O financiamento da Comissão Europeia, da parte da Comissão Europeia, vai até 15 milhões de euros. No caso, como nós tínhamos um parceiro inglês, o financiamento foi de 14 milhões de euros e o 15º milhão é o governo inglês que digamos, que o paga. Mas depois tem que haver sempre um financiamento complementar do Estado, semelhante. E depois, tipicamente, ainda se tenta arranjar parceiros privados e outros que possam reforçar a credibilidade do projeto. E foi isso que nós fizemos. E o financiamento também. Exatamente, de forma que o valor final, digamos, que foi submetido é de 38 milhões de euros. O que é um valor, de facto, interessante e que eu acho que nos vai permitir fazer coisas muito diferenciadoras. Qual é o objetivo? É nós conseguirmos ter um centro de investigação que tem, por um lado, aquela investigação de base de nós caracterizarmos um defeito genético e depois concebermos uma sequência genética que vai permitir corrigir esse defeito genético. Depois, é uma espécie de criação de um mapa, perceber o que é que há alterações genéticas, que determinados genes é que podem provocar determinadas doenças e perceber como é que isso pode ser resolvido. Exatamente. E a ideia é termos 7 grupos de investigação, cada grupo de investigação a trabalhar em alvos diferentes nessas áreas, mas todos em terapia génica. E depois, para além desta unidade de investigação, haver uma unidade que consiga produzir os vetores. Okay? Nós já temos uma pequena unidade dessa natureza que se chamamos ViraVector. Os vetores é a forma como se vai entregar depois essa estratégia ao nosso organismo. Não é? Exatamente. Tipicamente... Não são os vírus, digo eu? São os vírus, na maior parte dos casos. Vírus, muitas vezes também se utilizam nanopartículas. Aqui as pessoas conhecem, por exemplo, o caso das vacinas para o Covid, não são consideradas terapia génica, mas por uma questão, digamos, de definição em si, mas envolve... Falavas do mRNA, da estratégia do... Pronto, por exemplo, não é terapia génica? Há dois tipos de vacinas. A vacina digamos, por exemplo, da Johnson e da AstraZeneca é um vírus, é um adenovírus, ok? Estimula o nosso sistema imunitário, não é? Enquanto que a vacina, digamos, da Pfizer e da BioNTech é RNA numa nanopartícula lipídica. Sim, digamos, é o mensageiro. Exatamente, em ambos os casos utiliza ferramentas da terapia génica. Certo, ou seja, isto foi possível, estas vacinas, graças à tecnologia da terapia génica. E, portanto, são essas tecnologias que nós vamos ter. Esta unidade de produção vai produzir estes vírus ou estas nanopartículas, mas está mais vocacionada para os vírus. Portanto, a montante tem o tal mapeamento, não é? O que é que
pode provocar as doenças e como é que isso está refletido nos genes, o que é que se pode fazer para eliminar essas doenças, ou para as tratar. E depois temos os mecanismos para concretizar essas alterações genéticas que correspondem ao tratamento ou à cura da doença. Exatamente. Depois nós vamos testar em modelos, primeiro em células e depois em animais, modelos pré-clínicos, e depois temos, mas já para testar nós precisamos de uma unidade de produção desses vetores. E nós já temos uma unidade dessas que faz parte até do Roteiro Nacional de Infraestruturas, mas nós vamos fazer um upgrade para poder fazer isso também para pessoas. E essa unidade está onde? Também vai fazer parte do GNT e vai estar localizada também no GNT. E depois ainda vai haver uma terceira unidade, que é uma unidade para ensaios clínicos, ou seja, ensaios clínicos de fase inicial, que são muito importantes e que em Portugal há um déficit. Em Portugal há muitos ensaios clínicos de fase 3, que são promovidos pela indústria farmacêutica, e muito bem, mas há um déficit grande nos ensaios de fase 1 e fase 2, que são fundamentais. A fase 3 é a última fase? Sim, é a última fase antes de chegar ao doente, depois há uma fase 4. Portanto, a fase 1 e a fase 2 é ainda uma fase em que se está... Ainda é uma fase de investigação que é muito importante e que normalmente é aquilo que vai permitir aos doentes terem acesso à inovação cedo, ou seja, quando existe fase 1 e fase 2, os doentes acabam por beneficiar de medicamentos que ainda estão em desenvolvimento, e isso é uma vantagem. Certo. E por outro lado, isso retém valor no país. Certo. Ou seja... Diz-me uma coisa, como é que vocês gerem a propriedade intelectual do que vai ser construído neste centro de excelência de nome GeneT? De quem é a propriedade intelectual e como é que isso pode promover ou dificultar, digamos, a geração de outras empresas e outros projetos que possam levar para a economia o conhecimento e as técnicas que forem aí desenvolvidas? Bom, digamos, existe um modelo que é mais ou menos transversal e utilizado pelo mundo fora, que basicamente, neste caso o GNT, é uma candidatura da Universidade de Coimbra, não é? A Universidade de Coimbra, de certa forma, é a dona do projeto, embora o projeto tenha que ter autonomia, e isso é uma das, digamos, uma das exigências grandes da Comissão Europeia, é a necessidade de autonomia destes projetos, porque é evidente que a Comissão Europeia tem consciência que nos países do widening, que são os países que podem concorrer a este tipo de projetos, as universidades com frequência, digamos, têm problemas ainda de lentidão, de excessiva burocracia e, digamos, de interferência neste tipo de projetos que pode ser pernicioso. Portanto, para estes projetos serem transformadores, têm que ter autonomia. E aqui é o caso, ou seja, vai-se criar, no fundo, a capacidade do projeto poder fazer as suas decisões e ter científicas. Maior agilidade Pronto, o projeto vai funcionar mesmo assim dentro da máquina da universidade. Claro, poderia haver outros modelos, ok? Mas não foi o modelo para já, não é esse. Está a dizer é que a propriedade intelectual, é da universidade. Em resumo, fica na universidade. Pronto, e o que acontece quando essa propriedade intelectual tipicamente é gerada, depois há um de dois caminhos. Ou essa propriedade intelectual vai ser licenciada a uma empresa farmacêutica, ou seja, periodicamente nós mostramos aquilo que produzimos durante o último ano e as empresas, digamos, vêm e dizem, não, nós estamos interessados nisto, nós vamos licenciar. O licenciamento implica que a empresa que licencia paga as despesas de manutenção da patente e depois, quando tiver retorno em função de milestones que são definidos, vai pagando à universidade e esse valor que é pago à universidade deve ser uma parte entrega ao projeto GNT e é evidente também deve haver retorno para os investigadores. E isso está previsto no regulamento. Mas a universidade é full owner da propriedade intelectual, porque há outros parceiros, não é? Fala dos parceiros, julgo que há outros centros de investigação noutros países e também, como dizia, já há parceiros privados. E, portanto, há aí uma partilha também da propriedade intelectual, ou não? Pronto, é caso a caso. Ou seja, o que acontece? O projeto envolve, é uma parceria, antes de mais, como diz o nome, é um teaming
com parceiros desenvolvidos do Reino Unido e, neste caso, do leste da Finlândia, portanto, da Universidade de Sheffield e da Universidade do Leste da Finlândia, que têm centros de terapia génica, um deles que foi inaugurado recentemente em Sheffield, e que é liderado por um investigador que foi meu colega na Suíça, e um outro, digamos que é liderado pelo professor Seppo Ila Ertuola, na Universidade da Finlândia. Eles vão contribuir, digamos, mas é evidente que a propriedade intelectual que for gerada nesses países pertencerá a esses investigadores desses países. A que for gerada aqui pertencerá aos investigadores daqui. Okay. Quando há colaboração, naturalmente, todos os parceiros são envolvidos. Luís, enfim, quando o projeto tiver Universidade de Cruzeiro, nós estamos a falar em quantos investigadores envolvidos no centro? Estamos a falar de cerca de 80 investigadores, mais coisa, menos coisa, depende um bocadinho de como as coisas evoluírem, não é? Que há sempre aqui um grau de incerteza. Mas estes projetos têm, digamos, têm um potencial catalisador muito grande. Certo. Ou seja, já depois do projeto ser aprovado, nós já tivemos mais 3 ou 4 projetos com alguma dimensão, ou seja, superior a 1 milhão de euros, que foram aprovados e que foram atraídos em parte graças à âncora do GNT. Portanto, claro. Nós temos a expectativa que isto venha a acontecer cada vez mais. Tens a ambição, ou isto é pensar, enfim, num passo muito grande, não é? Em que Coimbra possa, de facto, à boleia deste GNT, tudo o que está a acontecer, como dizes, não é? Tudo que depois vai acontecendo à sua volta, ser uma referência à escala global na área da terapia génica? Achas que isso é possível? Sei lá, um bocadinho como julgo que Boston, né? Para as neurociências, dizer assim, ok, quando pensamos em terapia genética, Coimbra salta. Bom, é evidente que o nosso objetivo é pôr Coimbra no mapa e, de facto, ser um player com alguma capacidade, não é? Com alguma relevância. Chegar ao nível de Boston parece-me difícil, não é? Ou seja, em Boston há uma concentração nesta área biomédica e de biotecnologia que provavelmente não existe em mais nenhum lugar do mundo, e isso está associado também a uma disponibilidade financeira única que não existe noutros sítios. Mas é possível, eu acho que é possível, digamos, termos um player a nível europeu que consiga fazer coisas interessantes, não é? E que tenha uma contribuição importante, para descobrir novos tratamentos, porque há uma necessidade muito grande de produzir novos tratamentos. A verdade é que em doenças, por exemplo, só em doenças raras, existem cerca de 7 mil doenças raras identificadas, das quais a esmagadora maioria têm uma causa genética e para as quais não existe tratamento. Portanto, a única solução aqui é a terapia génica, ou pelo menos a solução mais promissora. E com a vantagem que a terapia génica, com muita frequência, é curativa. Ou seja, nós podemos ter uma única administração e resolver o problema. Certo. E foi isso que vimos, por exemplo, em medicamentos que se tem falado muito na televisão, não é? Para tratar a atrofia muscular espinhal, em que é uma única administração. Neste caso de um vírus, adeno-associado, que é o vetor que transporta o gene que codifica para uma proteína de sobrevivência do neurónio motor que está em falta nos neurónios da medula espinhal das crianças. E ao repor esse gene, as crianças que normalmente não teriam mais de 2 anos de esperança de vida e a coisa estabiliza e podem fazer a sua vida normal. Ou seja, é um resultado extraordinário. Certo. E que nós temos a expectativa de poder reproduzir para muitas outras doenças. Portanto, esse aspecto é... Tu falavas, e é evidente, todos nós percebemos que a massa crítica que existe em Boston, a dimensão e por aí fora, não é comparável à de Coimbra, não é? Mas há um começo. Eu acho que Coimbra, enfim, pode aspirar a construir uma indústria de conhecimento que depois gera um círculo virtuoso, vai atraindo mais investigadores, porque o centro, de facto, é reconhecidamente
um bom centro para se aprender e para se evoluir numa qualquer carreira de investigação. Depois atrai empresas que querem gerar riqueza com base nesse conhecimento e no meio temos os ensaios clínicos e todo o impacto económico que isso tem, atraindo farmacêuticas, etc. E, portanto, passo a passo, eu acho que este é um bom exemplo do que se pode fazer para nós podermos aspirar a um dia, mais tarde, não será seguramente amanhã, podemos ser reconhecidos como uma referência, como eu acho que Coimbra tem que ser. Quer dizer, não pode perder essa ambição e eu acho que esse é um bom exemplo do que nós podemos fazer para aspirar para chegar aí. Há outros resultados, designadamente do plano infraestrutural. Eu acho que o projeto vai ter, segundo julgo saber, um edifício, não é? Lá está, promovendo a sua autonomia, vai ter um edifício que eu julgo que será no Polo 3, No Polo 3, e exatamente. que vai ser construído, não é? O que me deixa logo um bocadinho, devo dizer-te, preocupado, não é? Porque os projetos que envolvem construção em Portugal normalmente atrasam-se, normalmente têm muitos problemas de budget e de... isso preocupa-te? Sim, isso é uma fonte de preocupação. Ou seja, o projeto foi evoluindo e nós chegámos à conclusão, numa fase inicial, tinha-se a ideia de transformar uma parte do edifício que está agora a terminar, o Biomed, para acolher o GNT e acabou por chegar à conclusão que isso não seria a melhor solução e que a melhor solução era fazer um edifício contíguo ao Biomed que possa tirar partido das infraestruturas que estão localizadas, de investigação que vão estar localizadas no Biomed e, portanto, mas que tenha o edifício, o GNT, digamos, com todas estas condições que eu referi, das salas limpas para produzir os vetores, das unidades de investigação. O investimento prevês só no edifício? Tens ideia? Pronto, ainda é difícil de dizer, mas cerca de 10 milhões de euros, assim, em números redondos. Mas, portanto, esse edifício vai ser importante e, de facto, eu prevejo que há aqui uma dificuldade que é, digamos, o tempo. Ou seja, Certo. o projeto tem 6 anos e já passou quase um ano e a verdade é que era fundamental começar-se a construir. Mas só o processo, digamos, fazendo isto na esfera pública, só o processo de concurso é um processo extremamente longo e que pode atrasar muito o projeto. E daí nós estamos a equacionar a possibilidade de termos a ajuda de privados que estejam disponíveis para avançar com a parte do projeto de engenharia e arquitetura e dessa forma conseguir reduzir o tempo para se fazer esta parte de submissão do projeto, de construção e submissão do projeto, digamos, de papel, estamos a falar. E dessa forma reduzir quase um ano e depois termos 2 anos para construir. Eu acho, isso parece-me que é o grande desafio, não é? Mas, enfim, podemos acordar aqui entre os dois, não é? Que um critério de sucesso do projeto é mais à frente colocar a Coimbra ao mesmo nível de Boston no reconhecimento das nossas capacidades na área da terapia génica. Esse é um critério de sucesso, obviamente. O que é que pode correr mal? Já vimos que o edifício pode correr mal e pode ter um impacto, percebo eu, muito negativo no andamento do projeto. É óbvio que é preciso um sítio, um espaço que construa a comunidade de GNT, dos investigadores de GNT, um ambiente que seja estimulante e que gere, a partir dele, uma muito boa energia, como é necessário num projeto com estas características, não é? E, portanto, acho que o edifício pode ter um impacto, de facto, negativo. Que outras coisas podem correr mal? Porque percebo, ainda há aí alguns obstáculos a serem ultrapassados e onde Coimbra, imagino eu, o nosso governo, tem que estar atentos e temos que esperar ou fazer com que eles ajam rápidos para retirar esses obstáculos antes que eles se tornem... Pois, eu acho que não dá tempo para esperar. Mas aqui, de facto, os problemas típicos neste tipo de projetos são, antes de mais, a comparticipação nacional, ou seja, o governo português comprometeu-se com um valor de 15 milhões de euros
que digamos que é o que, em boa verdade, financia a parte da construção, dado que o financiamento europeu é largamente para recursos humanos. Pessoas, sim. Portanto, há um compromisso com participação nacional e devo dizer que isto começou logo mal, porque no fundo foram aprovados 3 projetos em Portugal, em simultâneo, o GNT é um deles, na mesma call. Os projetos de Lisboa tiveram imediatamente, da parte do Governo, digamos, o reconhecimento e a incorporação em Orçamento de Estado. E, portanto, já este ano começaram a receber o financiamento necessário ao projeto e vão receber em tranches nos próximos anos. Inexplicavelmente, o projeto GNT ficou fora do Orçamento de Estado. Porquê? Porque, no fundo, o Governo tem a expectativa de conseguir utilizar fundos estruturais para esta contrapartida e não ter que ir buscar ao Orçamento de Estado. Pronto. Eu acho que isto é um enviesamento que prejudica, de facto, as regiões que estão fora de Lisboa. Pronto, eu já falei com o atual Ministro da Educação, Ciência e Inovação e tenho a expectativa que ele ajude a resolver. Mas, de facto, é aqui um problema e logo se vê esta divergência de tratamento entre quando um projeto está em Lisboa e quando está fora de Lisboa, não é? Mas enfim. este compromisso é um compromisso, digamos que a responsabilidade do Governo é vinculativa, não é? O Governo É vinculativa. não pode... É vinculativa. Agora, o que o Governo pode, ou aliás pode por, digamos, pode atrasar este processo, e isso é comum, eu conheço de outros projetos a nível europeu que aconteceu isso, ou seja, os governos vão dilatando os prazos e isso vai prejudicando muito o projeto, porque o que acontece? O que é fundamental neste projeto é atrair talento também. Claro. Ou seja, não é só a casa, nós precisamos também, e é evidente que nós temos excelentes pessoas em Coimbra para trabalhar no projeto, mas nós temos que atrair talento. Temos que atrair talento a nível global e é essa a nossa intenção. Mas para atrair talento temos que mostrar às pessoas, quando elas vêm cá, às entrevistas, que temos condições para a receber e temos condições excelentes para elas desenvolverem o seu trabalho. E a competição é feroz, não é? Exatamente. Estas pessoas que são muito boas e trabalham em áreas muito especializadas, é evidente que são muito desejadas e têm lugar em muitos sítios no mundo. O que é que se pode fazer para mitigar esse risco? Estamos a falar numa questão que é eminentemente política e, portanto, é preciso falar sobre o assunto, é preciso influenciar. Disseste que tinhas falado com o Ministro da Educação e da Ciência, que já o tinhas colocado ao corrente. Eu acho que é importante e, enfim, acredito que ele possa ajudar a resolver esse problema. Mas o que é que nós podemos fazer mais, nós, eu digo aqui, a comunidade em Coimbra, para garantir que isto não sai, não derrapa, não descarrila e compromete todo o projeto e tudo aquilo que se conseguiu fazer até agora? Bom, antes de mais, é evidente que houve aqui um período de maturação sobre a solução, não é? E acabámos por chegar a esta solução em conversa com o Sr. Reitor e depois nós pusemos isto ao Governo e tenho a expectativa que o Governo ajude a resolver. Mas nós não podemos, digamos, largar de mão esta questão, ou seja, é preciso haver um compromisso do Governo de disponibilizar o financiamento complementar. Mas depois, em Coimbra, também é preciso que tudo se alinhe para que as coisas, digamos, fluam de forma eficaz. E este processo que eu estava a descrever antes, de reunir um conjunto de privados que possam ajudar a, digamos, acelerar este passo inicial, que é a elaboração do projeto de arquitetura e engenharia, e rapidamente começarmos a construir, é fundamental. Não é? Mas já tens uma ideia, um plano para levar isso a bom porto? Sim, já tenho vindo a falar com um conjunto de pessoas que eu penso que poderão ajudar neste processo. Portanto, eu espero que aqui a comunidade até empresarial da região, que também possa contribuir, porque acho que isto vai trazer, digamos, um retorno a vários níveis, reputacional,
em termos de acesso a tratamento, em termos até económicos, que vão ser muito positivos para a região. Sendo o projeto, sendo o dono do projeto, não é? Como me referia já há pouco, a Universidade de Coimbra, o peso da Universidade de Coimbra na comunidade, eu diria que é determinante para influenciar os agentes à sua volta, sejam os políticos, sejam os privados, seja quem for, para os envolver, para dar credibilidade, para que estes problemas se possam resolver. Achas que há um problema a esse nível? Ou seja, por alguma razão, um projeto, coincidentemente em Coimbra, ao contrário dos projetos semelhantes em Lisboa, a componente de investimento do Estado não foi colocada em orçamento de Estado. Coimbra não foi, por alguma razão. E tudo vai andando, mais ou menos, sem grandes chatices nem convulsões. Isso achas que se deve a uma perda de influência da nossa região e da nossa universidade, que faz com que isso aconteça, porque não vai haver nenhum resultado em nenhum mal ao mundo, para logo se ver. Mas, como é que vejo isso? Pois, não sei dizer, eu acho que, Quer dizer, digamos... a ideia que eu tenho é que a Universidade de Coimbra devia dar um murro na mesa e dizer não se pode pôr em causa um projeto com esta importância e com o potencial que este projeto tem, por todas as razões que aqui tivemos a falar, não se pode pôr em causa porque o Governo está a ser displicente, está a empurrar o problema com a barriga, logo se vê, queremos que encaixar isto num programa qualquer, não é? O projeto pode estar em orçamento de Estado e se houver uma oportunidade de levar para outro lado qualquer, para um outro qualquer programa de investimento, o Governo poderá fazê-lo na mesma, mas ele está em orçamento de Estado, ou seja, não se vai atrasar se nada acontecer, o orçamento de Estado cobre este investimento, que é um investimento fundamental para o país e obviamente também para a nossa universidade e para a nossa região. Não é? Pois, eu sou franco, estas, digamos, estas questões um bocadinho políticas, de certa forma, escapam-me um bocadinho, não é? Porque é que... Mas a verdade é que há esta concepção de que as regiões têm muito dinheiro de fundos estruturais que Lisboa não tem e daí a necessidade de o Orçamento de Estado compensar Lisboa. Lisboa não e, portanto, pode há buscar este mito, na minha opinião. Mas este mito não faz sentido porque, objetivamente, estes fundos estruturais deviam complementar o financiamento que o Governo Central tem que dar de forma mais ou menos uniforme, não só, digamos, aos projetos de Lisboa, mas também ao resto do país. Caso contrário, os fundos estruturais não vão exercer a sua função de, no fundo, de trazer as regiões ao mesmo patamar de Lisboa, não é? Mas não, há com muita frequência este erro de concepção, não é? De que as regiões fora de Lisboa têm que utilizar os fundos estruturais. E, portanto, eu acho que é fundamental que o projeto seja visto como digamos, como um objetivo nacional, que seja tratado de forma semelhante aos outros e que, digamos, o Governo se empenhe a resolver rapidamente a questão. A Universidade de Coimbra, atenção, na reunião que eu tive com o Sr. Ministro, o Sr. Reitor também esteve presente e, portanto, fez o seu papel de pressão sobre o Governo, que eu espero que venha a dar frutos. Mas, entretanto, o tempo vai passando e isso digamos, fruto de alguma preocupação. Tu és uma pessoa muito envolvida, claro, enfim, fizeste a tua vida, a tua carreira, ou estás a fazer a tua carreira no mundo académico. Como é que tu olhas para esse mundo? Tu conheces a minha opinião, eu tenho uma visão crítica de muitas das coisas que acontecem no mundo académico, e em particular em Coimbra, não é? Portanto, acho que nós não temos o que devíamos ter em relação à nossa capacidade de promover a inteligência coletiva. Não é? Uma liberdade de pensamento, temos demasiado inbreeding, obviamente que é diferente de faculdade para faculdade, mas há demasiado inbreeding, continua a haver concursos internos na Universidade de Coimbra, temos um sistema de governação que fecha a universidade sobre ela própria, porque os gestores são eleitos pelos gestores das diferentes estruturas, são eleitos pelos próprios professores, que obviamente têm tendência a criar
uma estrutura clientelar, não é? Como é que tu vês? O que é que se poderia esperar de melhor? Eu acho que há bons exemplos por esse mundo fora, que por alguma razão nós temos alguma dificuldade em seguir, não é? E que me parecem que são muito óbvios, não é? Portanto, podia ser mais fácil, ainda por cima, com pessoas especialmente bem preparadas, inteligentes, que passaram por regimes de grande competição para chegarem à posição onde estão, pelo menos em alguns casos. Como é que tu vês isso? Que ideia é que tens? Pois, é assim, é evidente que eu sou um bocadinho crítico em relação ao sistema universitário. O que é que acontece? As universidades, a partir da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, digamos, nos Estados Unidos, absorvem o modelo humboldtiano, ou seja, as universidades americanas, que são consideradas um dos grandes motores do sucesso dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, tornam-se esse motor do desenvolvimento a todos os níveis dos Estados Unidos, porque absorvem um modelo em que a universidade recentra o seu objetivo principal da educação para a investigação. E, portanto, a Universidade Humboldtiana tem como objetivo principal a produção do conhecimento. Dessa produção do conhecimento decorre o ensino, ou seja, as pessoas ensinam aquilo em que são especialistas, não quer dizer que não ensinam... Ensinam o que investigam. Em que investigam, não quer dizer que não ensinem outras coisas também, mas, digamos, isso é a primeira premissa. Isso em Portugal demorou a acontecer, ou seja, as universidades tinham uma produção científica incipiente até há muito pouco tempo. Objetivamente, o sistema científico nacional é, em larga medida, criado por Mariano Gago. O Mariano Gago cria condições para um desenvolvimento acelerado da ciência em Portugal, foi muito bem sucedido, mas ele, para isso, também tira a ciência de dentro das universidades, criando os laboratórios associados, que fazem investigação, como é o caso do Centro de Neurociências e Biologia Celular, que foi o primeiro laboratório associado em Portugal e que, no fundo, foi um motor de desenvolvimento científico da região e do país. E esse modelo, no fundo, acaba por ser replicado noutros grandes centros de investigação, em parte de investigação biomédica, como o I3S no Porto ou o IMM em Lisboa. E foi extraordinariamente bem sucedido. E, objetivamente, esta revolução da produção científica que acontece em Portugal é absolutamente incrível, porque do final dos anos 90 para agora, nós multiplicamos por 6 o número de publicações que nós produzimos. E, portanto, nós que estávamos há muitíssimo, tínhamos 1/6 do número de publicações em relação ao Reino Unido ou à França, de repente já temos ligeiramente mais do que eles, per capita. O número de publicações per capita em Portugal já é superior ao Reino Unido Mas esses números são comparáveis? Porque não é só o número de publicações. Não é só o número, também é a qualidade. É a qualidade. Mas lá chegaremos. Mas, de qualquer forma, houve uma revolução que aconteceu. E também, só para dar também aqui uma ideia, às vezes as pessoas não têm a percepção, estes centros de investigação, em Coimbra, têm um impacto enorme a todos os níveis, ou seja, até em termos económicos. O CIBB, de que falaste há pouco, que eu coordeno, que inclui o CNC e o ICBR, o CIBB é o Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia, e inclui o Centro de Neurociências e o ICBR. E o que acontece? O CIBB, durante os últimos 6 anos, eu sei estes números porque nós estamos em processo de avaliação agora, atraiu... O CNC, não é? O CIBB, que inclui o CNC e o ICBR. Atraiu, nos últimos 6 anos, 225 milhões de euros para a região. E desses 225 milhões de euros, 40% deste valor veio de fora do país, ou seja, é atração de financiamento internacional. Ou seja, isto tem um impacto enorme que as pessoas não se apercebem, porque isto trouxe capacidade para adquirir reagentes, equipamentos, para pagar salários aos nossos investigadores. Tudo isto tem um efeito sobre a cidade, que não se percebe assim, não é muito claro, mas tem um efeito enorme. E este efeito nós podemos multiplicá-lo. Ou seja, o GNT, mas também há um outro projeto teaming, que é o MIA, o Centro mais vocacionado para o envelhecimento, também já está, é um projeto que já começou há mais tempo, já está a fazer isso,
vão ainda tirar partido desta capacidade que foi instalada e vão alargar e amplificá-la. Mas como é que nós podemos alargar, de facto, alinhar essa capacidade de tirarmos partido destes projetos, não é? Porque eu acho que provavelmente a universidade tem que se alinhar mais com a importância de investigar, não é? E de criar o ecossistema certo para que essa investigação floresça e depois garantir no plano da organização, no plano da agilidade administrativa, não é? Aquilo que é necessário porque muitos dos obstáculos, que aliás nós aqui falámos, não condicionem a evolução dos projetos. Como é que vês isso? Como é que... Eu acho que há aqui dois níveis de problemas, ou seja, um nível de problemas é um problema organizacional, ou seja, das universidades ainda estarem organizadas em unidades orgânicas essencialmente pedagógicas, que têm como objetivo principal a questão pedagógica, ou seja, de produzir licenciados, mestres, é a principal, digamos, missão das faculdades. Ora, o que é que acontece? Isto não é compatível com uma situação em que nós temos que dar centralidade à investigação. Portanto, na minha ótica, o que devia ser feito deviam ser criadas unidades orgânicas focadas na investigação e que tivessem um papel, digamos, pelo menos tão relevante como as outras unidades orgânicas. Mas isso não seria redundante com os tais laboratórios associados, que é uma iniciativa do Governo Central? Pronto, mas o que é que acontece? Os laboratórios associados, em alguns casos, têm independência. No nosso caso, por exemplo, o CIBB está dentro da universidade e o próprio CNC está em processo de integração dentro da universidade, que tem algumas vantagens em termos de dar, digamos, perspectivas de carreira mais estáveis dentro da universidade aos investigadores. Mas que necessita, e de certa forma o Mariano Gago, quando propõe a criação dos laboratórios associados como entidades autónomas, ele próprio achou que era necessário durante um tempo transitório para acelerar a produção científica, mas que depois eles retornariam à universidade. Pronto, e é esse processo que de certa forma nós estamos a fazer, mas que tem que ser acompanhado por dar outro tipo de protagonismo então aos laboratórios e à investigação dentro da universidade e outro tipo de protagonismo formal, ou seja, o que é que acontece? A forma como está organizado o governo da universidade é muito em função das unidades orgânicas, das faculdades que têm principal missão de ensino. E, portanto, é preciso mudar isso. Têm que ser criadas unidades orgânicas que tenham como principal missão a investigação e essas unidades orgânicas têm que ter a mesma, digamos, importância que todas as outras e isto tem que ser visto de uma forma harmoniosa porque traz vantagem para toda a gente. Portanto, eu acho que há aqui necessidade de alguma reestruturação. Depois, o que acontece? Também tudo o que é serviços administrativos e tudo isso, a anterior Ministra da Ciência tinha chegado a falar de um simplex para a ciência. Mas isso infelizmente não aconteceu, ou seja, houve algumas coisas que foram feitas... E ela era uma profunda conhecedora do que estamos aqui, porque ela veio exatamente da investigação e dos centros de investigação. Houve algumas coisas que correram bem, nomeadamente a devolução do IVA aos laboratórios de investigação, mas há muita coisa por fazer. Era preciso fazer, de facto, um simplex para a ciência, era preciso aliviar todos os processos e a máquina administrativa da universidade também tem que perceber a centralidade digamos, do processo de investigação e a reorientação para tornar esse processo fluido e eficaz. Há coisas onde se está muito melhor, ou seja, por exemplo, as compras na universidade neste momento já é um processo muito mais rápido e eu espero que outras coisas venham a fluir, mas ainda há problemas. Luís, eu tenho aqui uma informação da Regi que nós estamos a exagerar no tempo. A queimar tempo. Eu ficaria aqui a conversar a manhã toda sobre este assunto, não é? Como tu sabes, não é? Mas enfim, temos que terminar. Eu tenho aqui duas questões rápidas para ti, não é? Para terminarmos esta nossa conversa.
E a primeira é, pá, se tu tivesses uma varinha mágica, o que é que tu mudavas em Coimbra? Pois, é assim, eu acho que faz alguma falta de diálogo entre os principais líderes, digamos, que estão envolvidos na cidade, no sentido de, digamos, de facilitar uma série de coisas que são mais ou menos consensuais, que é preciso fazer em termos de melhoria da forma de funcionamento da cidade, e que eu acho que têm tardado, que têm, Esse têm é o sido assunto que nós falamos lentas. desde sempre, não é? A cidade é construída à volta de muitos selos que Exatamente. falam muito pouco uns com os outros, não é? E que não colaboram para criar massa crítica, sendo que a massa crítica é fundamental para que a excelência neste ou naquele domínio possa emergir, não é? Isso é fundamental. E depois estas discussões, por exemplo, discussões, por exemplo, relativamente aos acessos, ou seja, também para nós, para a investigação, é crítico, digamos, a rede internacional. A rede internacional é evidente que hoje em dia faz-se muito através das ferramentas eletrónicas, do Zoom e etc. Mas mesmo assim as pessoas têm que se conhecer, ou seja, as pessoas têm que viajar, têm que ir aos congressos, têm que se conhecer, têm que se estabelecer uma relação pessoal. E para isso é crítico que as pessoas tenham facilidade em chegar à cidade. E isso, digamos, chegou-se a falar do aeroporto, chegou-se a falar digamos, das soluções do comboio da linha do Norte passar debaixo dos aeroportos. Era fundamental que isso se desbloqueasse, encontrasse formas dessa comunicação ser Portanto, achas fácil. que esse aspecto da mobilidade física, como chegar à cidade, tem impacto também naquilo que vocês estão a fazer? Nós temos investigadores que nos dizem a minha prioridade é uma cidade com aeroporto. Sim. Eu acho que Coimbra pode ter um aeroporto se, por exemplo, se tivesse o comboio a passar debaixo. Esse comboio de alta velocidade, O comboio estava demasiado de perto alta velocidade a passar debaixo dos aeroportos Certo, de Lisboa e do Porto, estaria tudo bem, mas é preciso fazer isso. certo. Ok. Para terminar, uma palavra que descreva Coimbra. A Muito tua difícil, muito difícil. É uma pergunta extraordinariamente difícil. palavra. Mas eu acho que Coimbra, digamos, ao clichê da oportunidade, do futuro, não é? Mas eu acho que Coimbra já não é só o futuro, é uma realidade, ou seja, é uma cidade, digamos, que tem grandes condições de atratividade e que nós apenas temos que nos juntar para fazer as coisas acontecer, não é? Portanto, eu acho que, digamos que é uma pérola que nós temos que tratar e cultivar. Pérola é a tua palavra? Sim, enfim, neste momento não me lembro de uma melhor, para ser franco. Podia ser gene. Podia ser um gene, é verdade, fazia sentido. Gosto, eu adoto a tua sugestão. É um bom gene. Luís, foi um gosto ter-te aqui. Foi uma conversa muito interessante. Muito obrigado por ter estado. Obrigado eu pelo No convite, Coolcast. obrigado pelas tuas palavras também iniciais sobre os meus pais. Fico muito reconhecido.